Oi, gente. Seja bem-vindo a mais um TCE Convida. Hoje eu vou falar com um amigo querido, que eu nem me preparei para isso, porque eu fui pega de surpresa. Hoje ele veio aqui no Tribunal de Contas fazer uma palestra falando sobre o que ele entende muito bem, que é meditação, mindfulness, enfim, sobre terapia, sobre sua vida, sobre a mudança que ele fez na sua vida. E André era um comunicador, André Brito, que é essa pessoa que eu vou conversar hoje, era um comunicador como eu, publicitário, né, um cara criativo, um pensador. Eu me lembro quando a gente fazia faculdade, a gente fez um grupo, né, André, de pensadores mesmo, sim, né? Sim. De que a gente se juntou para poder pensar um pouco na publicidade do Estado, que estava começando, que nós éramos a primeira turma, eu acho, a segunda turma, né? Eu, no meu caso, a segunda, você a primeira. Exato. Né? E eu já entrei aí no seu bolinho, né? Que eu não sou besta nem nada. Então, assim, essa troca foi muito linda. E depois, quando você resolveu mudar a sua vida, pra mim, que te conhecia muito bem, sabia do seu talento e de como você encarava a profissão, né? Foi um choque, mas que eu sei que foi uma mudança muito mais interna do que externa. E que hoje reflete nessa sua busca aí, né, nessa sua troca que você faz com o mundo através do seu conhecimento, através do Mindfulness. E o que é Mindfulness, André? Vamos começar falando para essa galera o que é Mindfulness. Não é uma simples meditação, né? Não. Na verdade, hoje se confunde muito porque começou-se a chamar meditação Mindfulness, como se fosse o tipo de meditação. Sim. Muitas pessoas já faziam meditações transcendentais, por exemplo, meditações ativas. Osho, muita gente já ouviu falar de Osho, sim, né? Quem claro. nunca ouviu falar de Osho? Osho hoje já é falecido e tem uma fundação que está na Índia, nos Estados Unidos principalmente, né? Mas que editam livros de Osho. Então, já existia uma cultura da meditação trazida para o Ocidente por vários canais. Tanto ali da década de 60, 70, com aqueles hippies, né? Que naquele movimento iam na Índia procurar o próprio George Harrison dos Beatles foi para a Índia para buscar. Tem um documentário dele bem bacana quando ele fala sobre autoconhecimento, né, e essa busca deles e os psicodélicos. Então a gente tem um caminho muito grande aí do que é a meditação vinda para o Ocidente. Como é que ela vem para o Ocidente, né? Essa forma de ver a meditação pelo caminho da Europa, depois dos americanos, e aí sim chegar ao Brasil e outros países. Então mindfulness, que é uma palavra em inglês, é uma tentativa de traduzir um estado da nossa mente. Então, chama de meditação do tipo mindfulness, porque é uma tentativa de dizer que é um tipo de meditação específico. Mas mindfulness em si não é meditação. Então, as pessoas poderiam, como é uma palavra estrangeira, achar que é a mesma coisa que meditação. Mas seria não uma é. filosofia? Pode-se dizer assim? Não. Talvez algumas pessoas possam se identificar no sentido de olhar a vida a partir dessa perspectiva de mindfulness. Que eu sei que muda muito o pensamento da gente quando a gente entra nesse conhecimento. Exato. Né? Então, olhar por essa perspectiva que pode mudar, assim, o jeito de eu ver a vida, ou seja, da filosofia da vida, como eu conheço a minha própria Foi vida. através do mindfulness que a sua vida mudou, seu pensamento mudou ou não? Foi muito anterior a isso? É porque, na verdade, assim, eu não tinha compreensão do que era mindfulness como estado mental, porque eu estava numa busca de resolver minhas questões e conflitos internos. Então, eu não sabia exatamente o que é que eu ia achar nesse caminho de aprendizado. Mas, dentro do budismo, né, que é, vamos dizer, um outro canal, uma forma da gente aprender sobre isso, mas não só sobre isso, apareceu lá um termo que chamava mindfulness. Na verdade, aparece um termo que é sati, S-A-T-I, que é uma palavra em pala e tal. Desse termo a gente começa a ver a reverberação de mindfulness, atenção plena, que é uma tradução para o português, né, que acontece em muitos livros. Então, se você for hoje na livraria, aqui em Aracaju, ou na Amazon, em qualquer livraria virtual, você colocar atenção plena, comprar livro atenção plena, vai aparecer muitos títulos, que é a forma de traduzir mindfulness para o português. Então, dentro da minha busca para resolver minhas questões existenciais, meus conflitos, as minhas dúvidas, por exemplo, sobre minha carreira, meu trabalho, né, quando eu via o que eu estava fazendo e eu me sentia sozinho, sem saber o que eu ia fazer, como eu ia fazer. Então, muita gente se sente presa ali num processo que é do relacionamento afetivo. Sim. Ou de um relacionamento afetivo ligado à família de origem. Outros com o trabalho. Então, assim, se for de um jeito que você tolera e você consegue ir levando a vida, você não faz muita coisa.
Tá me incomodando ali um negócio de trabalho. Mas está pagando minhas contas, tudo bem. Eu vou trabalhar todo dia, às vezes fica a vida. E vai empurrando. Vai se acomodando, tipo aquela metáfora do sapo, né, que fica na água, na panela quente. Se você tiver uma panela fria, tá gostosinho, vai ficando até morrer. Agora, se você já chega e tem um impacto, ele já salta e sobrevive. Então, quando eu, na minha vida profissional, estava sentindo que eu estava me acomodando pelas benesses da área que eu estava, pelo status, pelo dinheiro, pela movimentação, porque eu sou inquieto, as pessoas, quando eu falo no meu curso, ou em palestras, ou em workshops, onde for, eu falo, eu sou muito inquieto. Aí as pessoas ficam rindo, dizendo, ele está criando história. É porque não te conhece, André. Porque uma pessoa que muda a vida como você é uma pessoa inquieta. Eu sou inquieto. É uma pessoa inquieta. Quem não é inquieto não muda a vida como você mudou a sua, André. E eu digo para as pessoas, eu vou provar a vocês que eu sou inquieto. Vocês estão no meu curso, por exemplo, né? Vocês vieram aqui para uma turma. Eu já fiz 45 turmas. Porque eu fico fazendo junto com as pessoas. Eu estou estudando o tempo inteiro. Eu preciso o tempo inteiro estar antenado em mim mesmo. Conectado comigo mesmo. Para fazer sentido. E a vida hoje tem um brilho diferente. Mas não é mágica. É processo. É você direcionando isso para você. Então, assim, eu hoje tenho 48 anos. 48 anos completado. Eu tenho um filhinho de 2 e uma gestaçãozinha de 4 agora. É mesmo? Minha esposa está grávida. Lindo, não sabia. Minha esposa está grávida. Ai, e eu, com 45, tinha dado como uma parte da vida que eu não iria viver, que era a paternidade. Porque eu já tinha meio que me acomodado. Não vai rolar. Mas a vida tem muita coisa para nos mostrar. Nossa. E aí, quando eu estava me abrindo já para processos, né? Minha mudança de carreira foi em 2016, assim... o marco, né? Eu já vinha mudando. Você devagarzinho, né? Já vinha mudando. Você já vinha na sua busca. 2013 a 2016 foi o processo mais intenso, né? 2015, 2016 o mais intenso de todos, até eu ter coragem mesmo de dizer assim, aqui encerra essa parte da minha vida. Mas a publicidade hoje você não usa ela pra nada na sua vida? Quase nada, só para meu próprio trabalho, né? Sim, é isso que eu digo. Então quando alguém vai fazer um trabalho para mim, ela conversa e fala assim, nossa, mas como é que você sabe de tudo isso? Entendo disso, né? Eu vou fazendo de um modo que as pessoas vão entendendo que tem uma fluidez aí. Não me pego mais na técnica, até porque mudou muita coisa, né? Com os meios digitais e tal. Mas uma coisa importante de entender mindfulness nesse contexto é, eu fui buscar, a partir do meu conflito, uma forma de me ajudar. Eu encontrei mais do que mindfulness. Encontrei uma série de ensinamentos, mas um deles importantes para eu ver como esses ensinamentos funcionariam na minha vida. Por exemplo, tem um ensinamento dentro do budismo que fala de a impermanência de todas as coisas, a transitoriedade. Tudo está em movimento e tudo vai mudar, tudo está mudando. Quando eu via isso, eu falava, filosofia, parece distante da minha própria vida, mas tudo está em movimento, meu corpo, minha fisiologia, minha saúde, minha vida, meus filhos, as coisas do trabalho, a forma como eu me relaciono com o dinheiro, como eu faço as coisas que eu faço, meu lazer, tudo pode mudar. E há muitas pessoas, hoje em dia, elas sofrem porque elas não querem que mude. Então elas não querem que as coisas mudem. Mas a não querer e mudar, a mudar, muda, não tem jeito, não adianta, você vai morrer não querendo, mas vai mudar. Exato. Né? Você envelhece, o cabelo fica branco, fica aqui ruga. O próprio contexto social muda. Pois a forma como as pessoas são, como elas conversam, como elas se apresentam, como as relações estão nesse movimento, a partir dessas tendências, né? Sociais mesmo, políticas, a forma como o mundo é. Então, a gente precisa aprender a se adaptar. O ser humano se adapta bem a muitas questões. Mas nesse contexto de adaptação, tem recursos que são usados talvez desnecessariamente, como a violência, como uma linguagem que é abrupta, que é agressiva, que não há necessidade disso. Então, mindfulness pode se estender aí para muitos leques. Eu falei durante a palestra hoje, a Google tem um programa de mindfulness perene lá dentro, que chama Search Inside Yourself, que significa procure dentro de você mesmo. E quem entra para trabalhar na Google, seja no Brasil ou na Indonésia, vai poder fazer um programa como esse, que eles são preparados, que é um programa baseado em mindfulness, para ajudar as pessoas a estarem no momento presente, cultivando suas próprias vidas, né, e questões que a vida vai trazer.
Então, eles estão na busca de pessoas mais produtivas, claro, porque é uma empresa. Elas tendem a esperar que tenha mais lucro porque as pessoas estão mais saudáveis. Sim. Mas se a gente olhar aqui uma corporação como essa, e como tantas outras que eu poderia ficar citando, tão preocupadas com isso, porque o nível de abstinência, né, de pessoas que estão agora, nesse momento do mundo, deixando de trabalhar por causa das questões também do trabalho e da doença emocional, da saúde mental, que é uma epidemia que a gente sofre. Né? E você acha que isso acontece por quê, André? Essa epidemia toda que a gente... Eu me questiono isso muito, cara. Por que o mundo tá tão assim? As pessoas estão tão doentes emocionalmente, assim? Sim. O que é que você vê? Qual o seu achismo, né? Porque é um meio machismo, né? Se verdade, a gente parar para pensar, tem muitos motivos. Exatamente. São muitos motivos, né? Desses fatores que a gente chamaria de fatores da modernidade. Né? Eu não sei até que ponto a gente poderia dizer que é modernidade, porque a gente está, parece que, voltando para o primitivo. Isso, né? é isso que eu onde penso. A gente está se adoecendo e vivendo em sistemas adoecidos. Sim. Então, um dos fatores é que a gente vive um sistema, né? Não que seja uma crítica ao capitalismo, porque é o que a gente tem. É o que tem, né? É o que tem. Em vários lugares, o que tem. Até na China, né? Que é um sistema ditatorial, o capitalismo impera. É isso aí. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado esses fatores externos e internos, onde a gente está vivendo uma síndrome, né? Que as pessoas não veem, que é de distração. As pessoas estão distraídas com a sua própria vida. Eu digo muito, no início de algumas palestras, não foi o caso hoje, porque a gente tinha o foco do Outubro Rosa, que existe uma estatística sobre essa epidemia na saúde mental. As pessoas estão muito adoecidas. E, às vezes, bate em cada um de nós, que se depara com esses dados, uma impotência. O que é que eu faço? Aí eu digo, faça por você mesmo alguma coisa. Tente diminuir essa estatística a partir da sua própria consciência e possibilidade. Então, se você for uma pessoa que vai, de repente, na terapia, sem dizer, eu estou no pior dos meus momentos, estou no fundo do poço. Ontem eu falava com minha esposa sobre esse aspecto. Por que as pessoas só procuram ajuda quando estão muito no ruim. pior? É isso mesmo. André. É aquilo que eu estava falando. Estou levando a vida, vou levando. Vai levando. Vai morrer como um sapo. Né? Porque depois que entra ali naquele processo para reverter é mais difícil. É muito difícil. Mas tem possibilidades. Então eu acho que o mundo hoje vive uma síndrome a partir desse sistema muito brusco. Eu digo algumas vezes, dependendo do contexto, né? Fica mais colocado para as pessoas entenderem que é o sistema, e pelo sistema eu digo uma série de sistemas, né, interrelacionados, não quer que você descanse. Então a gente vive o que Michel Foucault chamava de uma sociedade do desempenho. As pessoas estão em busca de serem melhores. Né? E que Byung-Chul Han, que é um filósofo vivo, né? Foucault é um filósofo, um pensador da loucura, né? Da forma como o ser humano se vê, ele chamava de sociedade do desempenho, uma sociedade ali pós-era industrial, que o sujeito em si começou a ele se colocar no centro e trazer essa ideia de que eu preciso ser alguém, sendo que a gente já é alguém. E Byung-Chul Han traz no sentido também de falar de que é uma sociedade do cansaço. Ele traduz essa sociedade do desempenho, que vem de Foucault e de outros, para pensar a sociedade do cansaço, onde estamos sempre cansados. Sendo cobrados o sempre tempo inteiro, atrasados, sempre cobrados por nós mesmos, inclusive. Principalmente. Então esse talvez seja um ponto que faça com que... Por que está tão adoecido? Porque as pessoas estão aí em busca de serem alguma coisa, que elas nem sabem de fato o que é, porque nunca chega. Nunca vai chegar a esse ser, quem é, eu sou. Então você vai, muita gente para passar num concurso público, se mata, sofre, fica doente, aí quando entra, agora o desafio de estar no cargo público, aí vai. Nos meus cursos, a maioria das pessoas são pessoas, servidores públicos, médicos e empresários. E de vez em quando aparecem também professores, porque esses nem têm tempo de fazer o curso. Nem tem tempo, tadinho. Infelizmente. Então, e nem dinheiro também. Às vezes nem dinheiro. É. Então a gente tem aí esse aspecto da sociedade do cansaço, uma série de fatores relacionados, essa forma como a pessoa se vê e como se cobra. E tem um aspecto também que vem muito da forma como a psicologia e a psiquiatria foi inserida de modo elitizado nessas relações de cura, que é a patologização de tudo.
Então hoje a gente tem um excesso de diagnóstico. Eu penso assim, muita gente vai pensar diferente e está tudo certo. Mas todo mundo precisa ter um diagnóstico hoje. A criança não pode demorar um pouquinho a fala. Tem algum transtorno. É sério, é isso mesmo. Aí a criança é agitada. Desculpa, eu sinto a mesma coisa. A mesma coisa. Tudo tem que ter um motivo. Exato. Isso tem uma explicação, né? Qual é? Algumas explicações, mas uma delas é o modelo econômico industrial da indústria farmacêutica. Porque se a gente tiver uma população maior de diagnosticados, a gente tem uma população maior de consumidores de psicoativos e outros medicamentos. Esse tipo de tratamento, de terapia que você traz pra gente, eles não querem matar gente como você, né? Querem matar gente como você. Mas tem pessoas que são ameaçadas. Claro que fica no âmbito da especulação, né? Mas eu conheço histórias de pessoas, professores, que lutaram muito forte contra a indústria farmacêutica e eles correm risco. Por exemplo, tem um professor que ele não sei onde ele vive, porque ele vive se mudando. Porque ele é muito contra, ele vai direto no tipo de... Ele vai na ferida, Ele vai na ferida, trabalhando com as questões, né, os argumentos que mostram, né, a impotência dos medicamentos químicos e tal. Só que eu também não sou radical nesse ponto, porque tem hoje, né, um contexto de saúde mental e muitas pessoas não tem jeito, vão ter que ser ajudados para estabilizar. O trabalho que você presta para as pessoas, ele pode ser tanto individualizado como pode ser em grupo, né? Exatamente. E o que é indicado? De que tipo de indicação para determinadas pessoas? Em grupo eu indico para esse tipo de pessoa. O individualizado é para esse nível de problema, né? O que é que você indica? Alguns psiquiatras daqui de Aracaju, principalmente aqui de Aracaju, Sergipe, eles me indicam muito pacientes, né? Eu mesmo já fui indicada por você. Para você. Para mim, então. Por quê? Porque eles entendem que a pessoa fazendo um tipo de trabalho assim, que é complementar, eu estava falando um pouco antes disso, né? Não é uma alternativa a, é um complemento, no sentido das práticas integrativas, é mais uma composição. Porque a gente precisa pensar, existem populações que não têm assistência básica. Quer dizer, tem o programa, mas ele não funciona a contento para alcançar todo mundo. Na saúde pública, né? Isso eu estou falando da saúde pública, para a gente começar a integrar isso para o ser humano. E não ficar pensando só para uma classe que tem condição de pagar meu curso. Então a gente não vê um movimento contínuo, frequente, de programas para trazer para essas pessoas possibilidades delas se observarem, delas pensarem em saúde mental, mas não com mindfulness, não com isso, mas com um programa mais completo, de multi-treinamentos. Multifuncional, né? Multifunções. Exato. Quando a gente pudesse ver uma composição. Então a gente precisa... Uma coisa ajuda na outra. Exatamente. Então tem pessoas hoje que poderiam ser ajudadas com um treinamento. Um treinamento que ajudasse ela a se ver, se relacionar com o jeito que ela se vê. E não ela achar, por exemplo, tem uma parte da população que não está diagnosticada e está depressiva. Então, não é que ela não tem acesso ao medicamento, ela não tem acesso ao diagnóstico. Nem informação também. Nada. Então, essa pessoa, ela começa a viver triste, ela começa a viver com todos os aspectos e sintomas de uma depressão, de um quadro depressivo, mas a tendência cultural é dizer, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E aquela pessoa ali tem um quadro cada vez maior. Então, quando a gente vê ano após ano o índice de suicídio aumentar, a gente vai discutir quais são as prevenções. Então, a gente precisa precisa parar, né, de pensar nas campanhas. A palestra da doutora Aline sobre Outubro Rosa foi o mês da prevenção, é todo dia, não é outubro. É isso, nós falamos sobre isso. Sei lá, qual é a cor, amarelo, agosto, setembro, amarelo, não é nesse momento de setembro, é todo dia. A gente pensa como é que a gente insere essas populações em programas efetivos de saúde mental e saúde física. A gente inverte muito a lógica, aí está tudo certo, porque é assim que é, de muitos anos, que é. O que é mais concreto a gente vai compreendendo. Ao nível de possibilidades de a gente entender que a saúde mental é tão básica quanto a saúde física. Muita gente tem problemas somáticos, né, de psicossomáticos, que estão baseados exatamente elas não compreenderem o que elas vivem. Então, mindfulness pode ajudar dentro do individual, que é, voltando à sua pergunta, para pessoas que têm dificuldades de se relacionar no grupo, que têm o seu próprio tempo,
ela quer aprofundar um pouco mais. E no grupo a gente está mais como um treinamento. Individualizar, né? Você focar naquele naquilo problema dela, nas né? particularidades que ela traz. Sim, sim. A gente começa como um treinamento, mas tem espaço para aprofundar no sentido das reflexões, Sim. dela perceber os valores que elas cultivam, né? E por que ela está tomando as decisões que ela toma e do jeito que ela toma. Sim. Ela vai aprendendo ali, né? Um processo que não depende da sessão de 1 hora por semana. Depende de como ela leva esses treinamentos para o dia a dia. Aprofunde um pouco mais essa base do Mindfulness, que é a coisa do você observar, né? Sim. Estar atento Uhum. ao presente, ao aqui, ao agora, ao que está acontecendo ao seu redor, ao que está acontecendo no seu corpo, né? Ao que está acontecendo, o que você sente quando aquilo acontece, as suas reações físicas, Sim. psicológicas. Então, explica um pouco, aprofunde mais um pouco essa filosofia do Mindfulness. É interessante a gente falar disso, né? É uma pergunta oportuna para a gente entender que, voltando à mesma ideia lá de meditação e de Mindfulness, a gente vou retomar e começar por uma professora que chama Ellen Langer, americana. E ela tem buscado há muitos anos, mais de 40 anos, entender como as pessoas estabelecem esse senso de presença nas suas próprias vidas, nas questões da vida, não necessariamente meditando. Então a busca dela é que a gente compreenda e desenvolva essa possibilidade sem ter tanta necessidade da meditação. Uhum. Então ela fala que é a forma como a gente vai aprendendo a cultivar o olhar para as coisas simples, para a gente prestar atenção a quem está na nossa frente, aquele momento que eu estou vivendo. É como se eu fosse, aos poucos, descobrindo que eu posso prestar atenção na vida e na beleza que a vida traz, apesar dos problemas que você tem. De tudo. De tudo. É. Então, eu vou começar a perceber, dentro de um processo de cultivo de Mindfulness, seja a partir da meditação, de programas A, B ou C, como que minha vida se estabelece no momento futuro, a partir das coisas que eu faço no presente, também baseado na minha história passada. Sim. Então vamos pegar esses 3 tempos, passado, presente e futuro, para a gente entender Mindfulness assim. O tempo inteiro, a sua mente vai te trazer coisa do passado, Muito, né? para que você compreenda para onde você está indo, o que é que você vai fazer, o que é que você quer, como é que vai dar certo, aquilo que vai te satisfazer como ser humano, como ser vivo. E a gente basicamente fica pulando do passado para o futuro sem cultivar nada de presença, do presente. E o único tempo que existe agora é o presente. E ele já acabou de acabar. Já é outra coisa. Então, as pessoas, algumas, têm dificuldades de entender porque o mundo não deixa, esse sistema que não quer que você descanse, não deixa você contemplar o simples. A própria beleza de você ser uma pessoa que está viva, respirando. Porque, quer queira ou não, cada um de nós, se puder olhar, e não é filosofia, tá? Eu digo isso para as pessoas que estão vendo na casa. A pessoa acha que é filosofia, mas se for filosofia, é uma filosofia prática. De você entender, você é um sobrevivente. Desde o momento que você passa por uma gestação, eu vou falar de pessoas com minha idade, né? Eu já falei que minha idade, tenho 48 anos. Lá, agora, eu fui para um exame com a minha esposa, um exame morfológico que no 3º mês, e eu não tinha ideia. Minha esposa é médica e ela tinha ideia desde a nossa primeira gestação, nosso primeiro filho, de João. E ela, nesse exame do 3 meses, ela não me falou nada, que era o exame mais importante, porque vai ver todos os detalhes. Eu já sou uma pessoa com, né, uma idade acima do que é o natural. Ela também já tinha 37 quando engravidou. E era um exame que ela estava tensa. Eu não entendia por quê. Porque ela sabia de algumas histórias. Aí, nesse agora, eu já sabia. Então, eu estava um pouco tenso, porque era um exame que ia ver, por exemplo, se tinha algum sinal sobre alguma síndrome. Síndrome, sim. Né? E algumas questões morfológicas e tal. Aí eu falei para a médica, como minha mãe viveu a gestação se não tinha nada disso? Então a gente vem... De uma forma mais tranquila, né? Muito mais tranquila. Mais tranquila. Mas de qualquer modo, eu disse à médica, aí ela confirmou, né? Quantas pessoas também morriam? Sim. Exatamente. Nem nasciam. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Exatamente. Muitas crianças não nasciam. Hoje existem cirurgias intrauterinas no feto, né? Então a gente pode pensar assim, como isso está relacionado, que é, nós sobrevivemos a muitas coisas, a traumas intrauterinos, ao parto, a infâncias que foram difíceis, rígidas, e estamos aqui. Se a gente pudesse desvencilhar, não totalmente, porque é impossível,
Mas desse passado que nos acompanha, que nos atravessa, esse passado não acabou. Então, esse passado vem, inclusive, de outras vidas. Que eu evito... mais profundo. Eu evito falar tanto assim, porque as pessoas falam, já vai entrar no lado místico. Não tem nada de místico. Isso é mais real impossível. Então, o que acontece é que a gente tem uma vida presente, que é atravessada pelo passado e está sendo construída para o futuro. E Mindfulness é cultivar essa presença. É eu entender isso. Agora, França, né, um colega de vocês aqui, ele falou que teve uma experiência na palestra que foi uma visualização de um momento dele e do irmão num barquinho em Santo Amaro. Legal, cara. Só que naquele momento, nesse momento da visualização, ele viu um peixe pular e ele se sentiu tranquilo, porque não foi a vontade de pescar o peixe, foi só de contemplar o peixe. E essa metáfora é interessante para a gente entender Mindfulness, é ele saber, eu estou tendo uma memória. E adicionado a essa memória, uma projeção, uma visualização, uma ideia, uma imaginação. E está tudo bem. É só uma memória. Então, já pensou se a gente conseguisse ter memórias desagradáveis que ainda tocam no coração da gente, que dói, e eu poder falar, ok, uma memória, dói, mas eu estou aqui, presente e vou seguir minha vida. Mindfulness poderia ser resumido assim, eu vou seguir a vida presente e vou olhando para ela, não vou distraído. Eu achei legal quando você falou, você deu o primeiro exemplo de você ver dessa coisa de você estar presente, você citou seu filho, por exemplo. Muitas vezes seu filho fala com você e você não escuta o que ele está falando. E que aquilo que ele está falando para você não tem a menor importância. Sim. Mas para ele a importância é gigantesca. Exatamente. Não é? Então é isso que a gente perde. Exatamente. Né? Por essa falta de observação. Muitas vezes a gente fala sem pensar, André. A gente não para pensar. E quando a gente viu, a gente falou a coisa mais absurda do mundo. Meu Deus, por que eu falei isso? Sabe que tem um termo dentro dessa prática, dessas abordagens de Mindfulness, que acontece também nos consultórios terapêuticos, que é a ruminação. É você ficar ruminando uma coisa, que é como se fosse remoendo. Sim. Isso volta e você fica ali... Conheço bem pessoas que ruminam. Aí você fica ruminando, tentando achar uma solução. Na verdade, é um processo de defesa, né? Uma busca por uma solução de algo, mas que gasta a sua energia. E é uma coisa meio bélica, vamos combinar. Se você parar para pensar, você está querendo arrumar uma confusão. A maior parte das pessoas, elas são muito autocríticas. Primeiro. Querendo arrumar confusão. Né? Primeiro com você mesmo, né? Sim. Você, na verdade, está se culpando por ter feito, eu pegando esse exemplo, né? Psicólogos descobrem cada dia, tem muitos estudos em várias áreas, né? Mas hoje existem pessoas dedicadas a entender por que as pessoas sofrem tanto quando elas fazem coisas que não queriam fazer. O sofrimento não é por ter feito, mas por ficar ruminando por muito tempo. Então, se você pegar tipo uma raiva de alguém ou a tristeza, ela pode... As emoções têm uma característica de surgirem e desaparecerem. Mas os sentimentos e os pensamentos relacionados àquele fato, eles ficam por mais tempo. E isso vai se sobrepondo. Então, no consultório com pessoas, a gente vai aprendendo a tirar essas sobreposições, olhar com cuidado. Às vezes... Não dá tanta importância para muita coisa. Agora, na rede social, né, com esse advento do dia 30, né, muita gente está em conflito. Né, e a rede social, quando você se manifesta a favor ou contra um candidato, vai aparecer as pessoas que estão afim, umas de apenas dialogar e outras a fim de brigar. Então, é um ótimo treinamento da gente sentir, peraí. Por exemplo, esses dias uma moça foi me dando vários conselhos, né? E da minha responsabilidade como um influenciador, aí eu disse a ela, olha, eu falo sobre o que eu penso. E eu não posso falar sobre o que você pensa, eu tenho que falar o que eu penso. Se influenciar ou não, é da sua autorresponsabilidade, de saber que você está sendo influenciado. É isso que eu ajudo as pessoas a fazerem. Elas saberem que eu estou mais ou menos influenciada por isso ou por aquilo. Então, no final eu disse a ela, eu acho que você queria me ajudar e eu te agradeço. E eu espero que a minha resposta também seja de ajuda para você. Por quê? A gente precisa se responsabilizar pelo aquilo que a gente está fazendo. Com certeza. E não simplesmente entrar numa seara onde todo mundo está indo e eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Ou seja, André, tudo que a gente falou aqui é autoconhecimento, né? Sim. A base é autoconhecimento. Exatamente. Então, o que a gente está buscando, o que você está buscando aí na sua vida e que está ajudando as pessoas a buscarem, é o autoconhecimento. Sim, se descobrir. Se enxergar, Exatamente. se ver, né? E ver o que é melhor para você. Eu digo que Mindfulness é uma porta para o autoconhecimento. Algumas pessoas instrumentalizam. Então, não sei se você já viu, talvez não, muitas pessoas podem ter visto ou não, que é tipo, Mindfulness para OAB, para passar na OAB.
Mindfulness para não sei o que, mindfulness para não sei o que lá. Aí já é comércio, né? Então, é instrumentalização da prática. A prática é muito mais para você olhar para a sua vida de um modo mais amplo. Tem um contexto que vai servir para técnico. qualquer situação, inclusive para a prova da OAB, para qualquer outra coisa da sua vida. Mas não nesse sentido não apenas. Não simplesmente para isso. Tem gente que tem resultado, né? E fala assim, eu vou ficar super produtivo, focado. Às vezes sim, mas você está instrumentalizando. É como, né, ter um arsenal gigante de possibilidades de você usar. Se a gente deixar que a gente passa o dia aqui conversando, André, porque o que não falta é assunto. Então, mas para quem quer aprofundar esse conhecimento com você e tornar isso uma prática de vida, como é que pode fazer? Onde é que encontra o André? Meu Instagram é um canal, né, bastante utilizado pelas pessoas, que é @olharpradentro. Olhar para dentro. Tudo junto, pra é contraído mesmo, né? Não é para dentro. É pra você vai achar olhar para dentro. Para dentro. É o canal principal que as pessoas têm me encontrado. Tem o WhatsApp, né, que é o WhatsApp corporativo, que a gente usa, não sei se eu posso dar. Pode, tem o sim, site se você também. puder. A gente vai botar tudo aqui embaixo, aqui bonitinho. Na legenda, pronto. Na legenda. O site é centrodamente.com.br ou olharpradentro.com.br. E o número do WhatsApp, que a gente atende também, manda alguns links se as pessoas precisarem descobrir mais. Eu mesmo faço parte de um grupo aí desses. É 79, né? Daqui, de Sergipe. 996590077. Perfeito. E aí, nesses canais, você vai descobrir os cursos. Tem um curso agora começando em novembro, 8 de novembro. Maravilhoso. E geralmente eu tenho feito alguns trabalhos assim, também levando o pessoal para viajar, para fazer práticas isso, fora. Eu queria que você falasse até sobre isso um pouquinho. Que assim. isso, na verdade, é uma forma de tirar do dia a dia comum e facilitar. Vai realizar a mesma coisa que você vai fazer do curso aqui, só que de uma forma mais... intensa. Intensiva. Mas não é a mesma coisa. Não, você não vai a mesma as mesmas técnicas, as mesmas coisas, não? Não, são coisas É porque eu nunca fui. próximas. Você sempre me chamou, eu nunca fui. São coisas próximas, mas não é a mesma técnica, porque lá a gente tem o contexto do lugar que já é rico demais. Então a gente vai fazendo outras experiências e também tem a questão de... É um retiro, pode ser assim? É um retiro. É um retiro. E a gente entende, eu entendo hoje por prática, que a efetividade do curso é muito maior do que a efetividade do retiro. Ah, é? O retiro é um momento que você, fala, uau, tem muita coisa. Vira uma chave, tem muita coisa. Mas para algumas pessoas não sobra tanto, porque ela volta para o dia a dia e vai fazer tudo igual. Vai fazer tudo igual. E o curso não. O curso você vai tendo semana a semana a chance de falar, opa, de novo. E levar isso para o contexto do dia a dia. Então eu levo para essa semana, na semana que vem, no curso. A gente vai falar sobre isso e a gente vai voltar sobre isso. Isso é uma delícia. O curso é delicioso. E posso garantir a vocês, é maravilhoso, maravilhoso. A gente fica esperando pelo próximo dia da semana para poder ir. É muito bom, muito bom. Vale super a pena. Então entra lá, no Olhar para Dentro e todos esses outros canais aí que ele falou, que você vai descobrir um mundo novo, como eu descobri, tantas outras pessoas, centenas de pessoas, né? Hoje já quase tem 900 alunos nesses cursos. Já estão passando para milhares de pessoas, fé em Deus. Logo. Querido, um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, muito Maria. Obrigada. Que surpresa boa. Que surpresa boa, foi mesmo. Tá sempre sendo uma surpresa boa esses programas aqui do TCE na TV. Que bacana. Na TV, ó. TCE Convida, TCE na TV é o que eu faço todas as semanas também aqui, que sai na TV Aperipê, TV Alese, é bem legal também. Mas fala mais do dia a dia do TCE. E esse aqui me dá a oportunidade de falar sobre tudo, de falar sobre coisas que eu acredito, de convidar pessoas que eu admiro, como você. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado, eu também. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Obrigado. E volte sempre. Estou à disposição. Eu sei disso. Obrigado, gente, Maria. um beijo e até o nosso próximo programa. Tchau.